Olá pessoal, aqui é o Marcos Souza, aluno de Filosofia da Universidade Estácio. A ideia desse vídeo é que, a partir da perspectiva da disciplina que trata dos aspectos antropológicos e sociológicos da educação, a gente faça uma reflexão através da observação do nosso entorno geográfico, extraindo deles questões sociopolíticas e culturais, de modo a compreender como que ocorre a relação entre ambiente, cultura e sociedade. O foco dessa avaliação vai estar concentrada nas desigualdades socioeconômicas, nas diferenças de classes sociais e nas desigualdades educacionais. Desde já, eu agradeço a sua atenção e vamos embarcar juntos nessa jornada. Ao observarmos o mundo ao nosso redor, no decorrer das nossas atividades cotidianas, constataremos um mundo repleto de desigualdades socioeconômicas, característico do regime capitalista. Digo isso não como uma crítica a esse regime, mas essas desigualdades se configuram diante das distintas possibilidades de um grupo de indivíduos de uma mesma região em relação à aquisição material, que decorrem muitas vezes da ocupação profissional, da sua origem social, que isso, por sua vez, interfere no acesso à educação e no consumo de bens representativos, simbólicos, de poder aquisitivo. Não podemos perder de vista a distinção entre desigualdade e diferença. Desigualdade sempre leva em consideração uma carga valorativa, uma relação entre melhor e pior, uma vinculação entre superioridade e inferioridade. Por sua vez, diferença não tem essa carga valorativa. Algo diferente do outro não se trata de ser melhor ou pior. Desigualdade social está vinculada ao formato pelo qual a sociedade está organizada. Na comunidade em que vivemos, é possível identificar essas desigualdades através da divisão de classes sociais que se materializaram através da divisão social do trabalho e sua repercussão na vida social. Sendo assim, sob uma perspectiva capitalista, é importante a gente entender quais são os aspectos históricos que contribuíram para a formação dessas classes sociais. Até o século XV, as desigualdades socioeconômicas eram atribuídas a uma herança natural. A partir do século XVI, por conta de mudanças estruturais na Europa, passou a se discutir novamente o porquê dessas diferenças. Para Hobbes, os homens eram naturalmente iguais. Já Locke defendia que havia uma diferença natural entre os homens. E para Rousseau, as diferenças, as desigualdades sociais entre os homens derivavam do convívio do indivíduo em sociedade. Agora vamos trazer essa análise para a realidade brasileira. Voltando um pouquinho na história recente do país, final do século XIX, começo do século XX, onde a gente passava por uma transformação rumo a um processo de industrialização e urbanização. Consequentemente, um grande êxodo rural. Imagina essa parcela da população que chegava nesses grandes centros, sem qualificação, orientação, experiência, sem uma real possibilidade de colocação profissional. Aí se materializou nesse momento o mecanismo de desenvolvimento do capitalismo, onde ele tipifica as classes, o carimbo das classes sociais, onde ele ratifica a pobreza e a miséria, e com isso acaba criando um grande instrumento de exclusão social. Após a gente ter falado sobre essa questão da desigualdade socioeconômica, da diferença de classe social, conhecendo um pouquinho dessa realidade, a gente pode tentar transformá-la. E para tanto, que seria necessário seria investimento pesado em educação básica, assim como é feito nos países onde a maioria da população vive em condições dignas. A desigualdade de acesso à educação, ela é reflexo dos outros tipos de desigualdade que a gente tem na nossa sociedade. Dando um grande salto no tempo e considerando um outro elemento que contribuiu sobremaneira
para a diminuição da desigualdade educacional foi o processo de globalização. A globalização, em última análise, ela representa para a gente um grande avanço tecnológico, onde a partir dali, teoricamente, as pessoas teriam acesso às mesmas coisas, basicamente no mesmo intervalo de tempo. Obviamente que isso é relativizado de acordo com a característica de cada país, de cada comunidade em que a gente está inserido. Bom, mas a exemplo disso, a gente tem a difusão dos computadores, da internet e a consolidação dessa ferramenta como instrumento de acesso à informação. Com isso, houve então a possibilidade de se potencializar sobremaneira o processo de educação à distância, os EAD. E cabe aqui consignar que a educação à distância ela foi concebida lá em 1926 na Inglaterra, e o modelo consistia na transmissão de informação via rádio pela BBC de Londres e o material didático de apoio era remetido aos interessados pelo correio. Em certas ocasiões aconteciam os encontros dos alunos com os chamados tutores para tirar dúvida, discussão, enfim, e contribuir para o processo de aprendizagem. Por volta de 1980 houve uma grande, então, consolidação na Europa do processo de educação à distância, com a fundação de uma universidade que oferecia curso de pós-graduação à distância, o qual congregou mais alunos do que as universidades tradicionais, né, presenciais. No Brasil, esse movimento de educação à distância ele começou também, para a surpresa de muita gente, talvez, lá em 1930, através do rádio, onde a ideia era difundir conhecimento básico para a população de maneira geral, de forma que ela pudesse se qualificar para a atuação em novos postos de trabalho. Entretanto, obviamente que esse processo passou depois pela televisão, alguns programas de televisão, Telecurso Segundo Grau, Telecurso 2000, enfim, ele foi uma grande ferramenta também de educação à distância. Todavia, o processo era tido como um pouco falho, tendo em vista que não era possível uma interação entre o aluno e o tutor para que houvesse a confirmação da aprendizagem. Enfim, então a partir da difusão dos computadores da internet, a educação à distância realmente ganhou ali uma força muito grande e com o passar do tempo ela foi comprovada e sua qualidade confirmada de maneira que se deu como uma ferramenta que viabilizou a inclusão de muitas comunidades, inclusive, que ou tinham dificuldades logísticas ou não tinham tempo suficiente para se dedicar ao estudo. E aí, com o mecanismo da educação à distância, com as aulas gravadas ou conteúdo disponível através da internet, os interessados passaram a poder estudar no seu tempo, criar seu próprio calendário e, com isso, superar barreiras que antes, no ensino tradicional, eram insuperáveis para a maioria dessas pessoas que fazem uso da educação à distância. A gente falou de desigualdade socioeconômica, diferença de classe social, desigualdade educacional e a mitigação parcial desses efeitos por conta do processo de globalização, com o acesso às novas tecnologias e ferramentas de acesso ao conhecimento e educação. Entretanto, no ano de 2019, com a chegada da pandemia do Covid-19, a população mundial, de maneira geral, teve que se retrair em casa por conta do isolamento social requerido e deixou de frequentar o seu trabalho e os seus locais de estudo. Com isso, com o domínio da ferramenta da educação à distância, foi possível que as escolas se adaptassem a essa realidade e passassem a transmitir o conhecimento a seus alunos através de ferramentas digitais, visando minimizar o impacto no processo educacional e a continuidade do ensino. Entretanto, essa realidade ela é peculiar de acordo com a disponibilidade financeira e estrutural de cada instituição. No Brasil, a gente sabe que escolas particulares, porventura, tiveram mais facilidade de se integrar a esse contexto e as escolas públicas, possivelmente, menos facilidade. Nessa esteira, é sabido que alguns estados, municípios, enfim, para sua rede
públicas de ensino ajustaram o conteúdo a ser transmitido através da televisão, voltando a algo parecido com o que havia lá na década de 80, conforme a gente mencionou em algum momento desse vídeo. Entretanto, a gente já sabe que esse processo ele pode ser prejudicial, pois não tem uma interação entre aluno e orientador com o objetivo de confirmar o processo de aprendizagem. Da mesma forma, também foi dito que a qualidade do conhecimento e da consolidação da informação de cada indivíduo depende de aspectos pessoais da sua experiência anterior e que pode, então, ser positivo ou negativo para o processo de aprendizado. E a gente vai demorar muito tempo, talvez, para perceber qual é o impacto disso e como que a gente consegue recuperar esse déficit educacional.